Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a nossa aula 2 de uma série de aulas sobre matemática financeira. Nessa segunda aula, quero falar com vocês sobre aumentos e descontos. Lá na primeira aula eu até citei como exemplo que você consegue ver porcentagem em situações do tipo você chegar numa loja e tá lá uma plaquinha dizendo toda loja com 10% de desconto. O que significa esses 10% de desconto? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos começar? Então, quando lidamos com dinheiro, aumentos e descontos eles costumam ser calculados em termos de porcentagem. Não só isso, mas quem trabalha mais a fundo nessa área, trabalha com comércio ou em empresas que fazem vendas, distribuição, elas precisam estar sempre se preocupando em trabalhar com porcentagem e não só com desconto em reais. Porque é complicado você fazer uma promoção do tipo, eu vou dar R$ 10 de desconto em tudo na loja. Se for uma papelaria que vende uma caneta, você não consegue dar R$ 10 de desconto naquela caneta. Então, para que você consiga manter sua margem de lucro, que é até um assunto da próxima aula, precisamos lidar com a porcentagem. Continuando, ao falar em desconto, estamos reduzindo o valor original. Já o aumento, ele significa um acréscimo no valor original. Então, quando você vê a plaquinha de desconto, é porque você vai pagar menos do que aquele valor. Quando você recebe uma notícia do seu chefe falando que seu salário vai ter um aumento, significa que você vai receber mais todo mês. Agora, como que calculamos o desconto ou o aumento de um valor? Vamos fazer os exemplos. Começando pelo exemplo 1, onde uma camiseta custa R$ 50. Caso o pagamento seja à vista, há um desconto de 10%. Qual é o valor da camiseta com o desconto? Bom, você vai ter um desconto de 10% em cima do valor da camiseta. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é quanto que é 10% de R$ 50, ou seja, quanto que é 10% do valor da camisa. Isso aprendemos na aula 1. Se você por acaso pulou a aula 1, não faça isso, para agora, volta e assiste toda a aula 1, porque sem a aula 1 vai ser muito complicado daqui para frente. Então, 10% de 50, você pode fazer de várias formas, não sei qual é a maneira que vocês já estão preferindo fazer. Eu vou fazer igual fiz nas outras aulas, 10 sobre 100 vezes 50. Então, aqui eu faço ao mesmo tempo a multiplicação pela quantidade de divisão por 100, que eu posso cancelar zeros, vai ficar 1 vezes 5, isso daqui é igual a 5. Bom, então R$ 5 é 10% de 50, ou seja, o desconto de 10% é na realidade um desconto de R$ 5 dessa camiseta. Então, qual que vai ser o valor da camiseta com o desconto? R$ 50 menos esses R$ 5, ou seja, R$ 45 é o valor da camiseta com o desconto, ok? Então, como eu já falei na primeira aula, eu acho que ninguém mais vai se confundir com isso, certo? E 10% não é 10, então a camiseta não iria custar R$ 40. A camiseta custa R$ 45 com o desconto. Se fosse uma questão de aumento, a única diferença é que você iria somar pelo valor da porcentagem. Então, aumento e desconto são apenas dois conceitos aí novos, né? Ou nem tão novos, que já ouvimos tanto isso no dia a dia. E para calcular ele, só precisamos saber como calcular uma porcentagem. Mas também tem uma formulazinha para você calcular o aumento ou o desconto direto, sem precisar fazer etapas. Vem acompanhar comigo como que podemos chegar nessas fórmulas. Então aqui já temos as duas fórmulas no cantinho, mas como que se chega nessa etapa? Pensa o seguinte, eu tenho um determinado valor, né? Seja um produto que eu vou comprar,
seja um salário que eu vou receber ou qualquer uma outra situação, eu tenho um valor inicial, que é antes de desconto, antes de aumento, eu vou estar chamando de V de valor I, ok? Eu tenho também o que nós chamamos de taxa, a porcentagem em questão, a taxa, seja de aumento, seja ela de desconto. Ela é uma porcentagem, eu vou estar chamando ela de I, ok? Então, eu tenho o valor inicial e eu tenho a taxa. Como que nós calculamos o desconto no exemplo anterior? Tá? Eu vou pegar aqui como exemplo para ilustrar a fórmula, tá? Não é nenhuma demonstração formal, não. Eu peguei o valor que eu tinha, né? O valor inicial, e multipliquei ele pela taxa. Lá eu até escrevi a taxa vezes o valor inicial, mas sabemos que na multiplicação a ordem não altera o resultado. Então, eu fiz essa primeira etapa aqui, o valor vezes a taxa, e depois eu fiz o quê? Lá na resposta. Eu peguei o valor novamente, o valor da camiseta, que era 50, e diminuí com o resultado dessa minha multiplicação. Então, se eu escrever da mesma forma, o valor inicial menos o resultado dessa multiplicação. Como aqui está tudo de forma algébrica, não tem nenhum resultado, eu vou repetir a expressão. Então, eu tenho que o valor do desconto ele é igual ao valor inicial menos o valor inicial vezes a taxa, entre parênteses, porque primeiro eu faço isso daqui. Para simplificar, eu posso colocar o VI em evidência, fatoração por evidência, né? Algo que aprendemos lá com os polinômios. Então, o desconto é, colocando o VI em evidência, fica aqui apenas 1, certo? Porque quando colocamos em evidência, nós estamos dividindo aquela parcela. Então VI dividido por VI é 1, menos essa multiplicação aqui, ó, quando eu colocar o VI em evidência, vai ficar apenas o I. Então, 1 menos I. E está aqui a nossa fórmula de desconto, como já está ali de forma resumida, bonitinha para vocês aqui embaixo. Para aumento é a mesma coisa, só muda o sinal. Ao invés de colocar menos, colocamos o mais. E vocês podem ver aqui é basicamente a mesma coisa. Okay? Então tem essa formulazinha se você quiser calcular o aumento e o desconto de uma vez só. Como eu até falei na primeira aula, quem lida muito com essas questões de taxa e tudo mais de mercado financeiro, trabalha em loja ou em alguma empresa, precisa fazer esses cálculos um pouco mais rápido. Então essas fórmulas elas podem auxiliar nessa velocidade que você precisa para obter resultados. Se você não precisa de tanto, se você quer ir com mais devagar, com mais calma, pode estar fazendo normalmente como fizemos no primeiro exemplo, calcula a porcentagem, depois diminui ou aumenta. Mas, já que falamos da fórmula, vamos resolver um exemplo utilizando ela, claro. É o nosso exemplo 2, que diz que o salário de João hoje é R$ 1.060. O seu chefe informou que no próximo mês ele receberá um aumento de 6,5%. Qual será o novo salário de João? Já sabe como resolver esse exemplo? O que você precisa fazer primeiro? Calcular 6,5% de 1.060. Achou o resultado? É esse tanto de reais que você vai ganhar a mais. Pega 1.060 e soma com essa quantidade em reais para você ver o novo salário. Mas como eu falei, eu quero utilizar aquela fórmula de antes aqui, só como exemplo mesmo. Então vamos aplicar ela. A fórmula então que dá o aumento é igual a VI vezes 1 mais, já que é aumento, I. Quem é VI? VI é o seu valor inicial, então é o salário de João hoje, 1.060. Vezes 1 mais. Quem é I? I é a taxa. A taxa é 6%. Como nós precisamos aqui
colocar esse valor em uma expressão, eu não vou escrever 6,5 símbolo de porcento. Eu já vou colocar ele como um número sem porcentagem. Ou eu coloco 6,5 sobre 100, ou eu coloco na forma decimal, que é 0,065, ok? Eu vou colocar aqui na forma decimal, porque para efetuar os cálculos finais, eu vou utilizar algum recurso, como uma calculadora, para obter o resultado final direto, tá? Então, 0,065. Se você coloca aqui a fração, você teria que calcular MMC, porque você não tem denominadores iguais e tudo mais. Aqui, então, fica 1060 vezes 1 mais 0,065 é igual a 1,065. Aí você tem uma quantidade inteira mais 0 inteiros. Então, 1 mais 0, 1. E o que está depois da vírgula, nós repetimos. Opa, que eu apaguei o zero. E agora é só multiplicar 1060 vezes 1,065. Isso daqui é igual a 1128,90. Estamos falando em dinheiro. Então, aí como resposta, qual será o novo salário de João? Novo salário é R$ 1.128,90. Então, quando ele receber esse aumento de 6,5%, o salário dele vai para R$ 1.128,90, ok? Se você preferir, você pode resolver o exemplo 2 igual fizemos o exemplo 1, sem problema nenhum. Aqui eu estou querendo só dar também um exemplo de aplicação da fórmula de aumento e de desconto. Essas fórmulas elas podem ser úteis em alguns problemas específicos, problemas simples como esse, como o número 1. Você pode fazer daquela outra maneira que talvez seja até um pouco mais rápido aí, dependendo dos números, ok? Bom, vou finalizar essa aula 2 por aqui. Pratiquem, façam exercícios aí, resolvam vários problemas desses. E na nossa próxima aula, iremos continuar aí essa nossa série de aulas sobre matemática financeira, ok? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.